Oi pessoal, hoje eu vou falar sobre uma grande aventura que nós iniciamos aqui na Próximos e que me deixa cada vez mais convencido de que a ignorância é a mãe da virtude. Vocês vão saber por quê. Pelo fato de eu ter uma formação na área de análise de sistemas e pelas passagens que eu tive na minha vida de experiências, eu sou muito mais rigoroso do que a maior parte das pessoas no que se refere a desenvolvimento de sistemas, porque depois de tudo que eu já passei, é impossível que o meu padrão de qualidade, o meu nível de exigência seja raso, não será nunca. Então o que acontece? Aqui na Próximos, por exemplo, quando nós começamos, o primeiro sistema de controle nosso era um sistema feito em Access, uma coisa muito improvisada, feita por um amigo nosso, casualmente o esposo de uma das nossas técnicas, que é claro que esse sistema tinha limitações absurdas. Depois nós partimos para um outro sistema de controle contábil, que era de um amigo nosso. Lembra daquele outro cidadão que foi meu sócio naquela outra empresa da GSF? Eu falei isso no outro vídeo, que é o Teclis, cedeu para nós um dos seus programas que ele vendia para os seus clientes, cedeu a título gratuito. Nós instalamos isso aqui. E é claro que os contadores locais, eles reclamavam, porque naquela época a contabilidade da Próximos era feita externamente. Havia um contador bastante experiente que fazia as coisas fora. E esse contador, ou a estrutura dele, não vou dizer que foi ele em si, mas a estrutura dele cometeu uma falha grave e essa falha nos levou a ter uma multa, na época, milionária relativa à IPI. Por quê? Porque se deixou de cumprir determinados procedimentos que um bom sistema faria isso. Então isso nos levou a internalizar a contabilidade. Isso foi um erro, não deveria ter feito isso. Fiz e começamos a fazer a contabilidade toda aqui dentro. Ao mesmo tempo, começamos a procurar um sistema que suportasse toda essa história. E o primeiro sistema que nós encontramos foi recomendado por um contador experiente da própria Embratel, que veio aqui me visitar e falou, pega o Alterdata, que é muito bom, não sei o quê. Fizemos o contrato com o Alterdata, começamos a usar e descobrimos que o Alterdata tinha limitações que nós não queríamos aceitar. Quando eu digo limitações, é porque eu tenho um nível de exigência bem grande, tá? Então eu queria coisas que ele não conseguia fazer, tá? E aí eu saí dele e fui para um outro aplicativo chamado, que era a Microsiga, na época, tá? Esse Microsiga tinha um detalhe que me chamou muito a atenção. Ele dizia que fazia um EIS, significa Executive Information Systems, Sistema de Informações Executivas, uma coisa que eu tinha aprendido, eu tinha estudado bastante enquanto eu estava na Embratel. O que esse sistema EIS faz? Ele vai naquele arquivo de transações que eu já comentei aqui, se não me estou enganado, em outras ocasiões, e analisa todos os aspectos desse aplicativo e com isso elimina a probabilidade de erros mais grosseiros, como aconteceu com a gente aqui, tá? E ao mesmo tempo nos dá projeções de comportamento das contas, dos clientes, dos produtos. Só que o meu amigo Microsiga entrou aqui e passou um longo tempo instalando o sistema, tá? Ao final, ele não conseguiu botar esse EIS para funcionar, que era a principal razão pela qual eu havia contratado, em primeiro lugar, tá? E aí, uma outra coisa que ele fez também, na época, foi não me dar uma solução para as minhas filiais. As filiais estavam começando, eu precisava que as filiais também fossem controladas, o controle tinha que ser integrado, e isso aí para fazer, eu tinha que comprar novas cópias do sistema deles para colocar lá. Bom, isso foi um inferno impressionante aqui, e tudo isso acontecendo com os meus amigos da contabilidade, pressionando aqui internamente muito para que isso tivesse um sistema com a tal da integração. Eu demorei muito tempo para entender o que era isso. O que é um sistema integrado, até hoje eu apanhei muito para entender isso aí corretamente. Então o que acontece? Nós resolvemos tentar desenvolver esse sistema aqui dentro da própria casa. Eu contratei alguns programadores e sob a liderança do meu amigo Teclis, que eu já falei sobre ele antes, nós começamos esse desenvolvimento, tá? Não esqueçam que paralelamente a isso, o sistema de controle de manutenção ia a todo vapor. E esse foi feito integralmente dentro de casa, tá? Esse sistema, se não fosse ele, nós teríamos problemas do arco da velha aí com a lei de defesa do consumidor, porque ele controlava tudo. O que eu fazia, para quem eu fazia, o que eu gastava, que componentes eu usava, tinha resposta para tudo. E como eu tinha respostas, era difícil que eu fosse perder alguma demanda com algum cliente mal intencionado, graças a esse sistema, diga-se de passagem.
Bom, a pressão era muito grande para resolver os outros problemas e aí eu resolvi partir para a ignorância. Eu vou fazer o seguinte, eu vou perguntar no mercado o que esse povo está usando. Fui aos meus principais clientes de grande porte que eu tinha e perguntei a eles o que eles estavam usando para controlar as operações deles. E eles me deram duas alternativas, tá? Uma delas era um sistema voltado mais para controle comercial e o outro era um sistema para controle mesmo de gestão. Chamei os representantes desses sistemas aqui e fiz a eles duas perguntas, dizendo o seguinte, olha, muito bom, posso pegar qualquer um de vocês dois aí, mas eu preciso que isso seja integrado, que isso absorva o sistema de manutenção que eu tenho. Eu não posso viver sem um sistema de manutenção, ele tem que fazer parte da solução. E os dois, não, isso aí não faz, não dá para fazer, não sei o quê, correram da raia, né? Aí apareceu um grande enganador aqui. Por que um grande enganador? Apareceu uma criatura aqui, se dizendo representante de uma dessas empresas, que eu mencionei antes, né? Aliás, eu não mencionei, de propósito, quero ser processado por causa disso. O que acontece é o seguinte, disse-me ele o seguinte, eu faço qualquer coisa que você quiser. Isso foi uma ilusão e uma ingenuidade da minha parte em acreditar que ele ia fazer isso. Na boa vontade, eu peguei todo o mapeamento que eu já tinha feito do sistema de manutenção e dei de graça para que eles usassem aquilo como base para fazer essa integração. Depois de algum tempo eu descobri que eles não estavam usando era coisa nenhuma, eles não estavam considerando aquilo que eu tinha feito. Quer dizer, simplesmente olharam aquilo, pegaram o dinheiro deles, receberam o que tinham que receber e isso aí não me interessa, não vou fazer isso, tá? Bom, aí, gente, um belo dia, depois de passado o período de implantação que tinha sido acordado em contrato e depois de eu ter pago todas as parcelas, tá? Eu chamei a grande marca que veio aqui naquela época e falei o seguinte, olha, o teu representante não está fazendo isso e isso. E aí, como é que a gente faz? Aí ele disse para mim o seguinte, mas você cometeu um erro. Por que foi que você pagou tudo? Por que você não esperou pagar apenas quando ele entregasse? Eu não fiz isso porque não era isso que estava no nosso contrato, tinha desembolsos mensais e eu cumpri os desembolsos mensais. Ele é que não cumpriu a parte dele. Aí, bom, chamei a diretoria desses nossos amigos aí e eles... Falei, olha, eu não quero que continue, porque vocês não estão dando resposta nenhuma porque a gente precisava, vocês não estão cumprindo o que está no nosso contrato, tá? Isso tudo já estava me custando um dinheiro bem interessante. Eu quero interromper e quero que vocês devolvam aquilo que vocês receberam. É claro que eles não gostaram dessa proposta. Não gostaram e isso gerou um processo judicial que está em andamento até hoje, contra ele e contra a marca que os patrocinava. Depois eu vou contar mais detalhes sobre isso. Por enquanto, hasta la vista.